Alô, gente amiga, aquele abraço, aquele carinho, nós estamos chegando e estamos aí com o doutor Jorge Machado Baldez, advogado. Doutor Jorge, que atende em Taquara quais os dias, doutor Jorge? Segundas, quartas e sextas. Ali na João Baier, em frente à antiga delegacia de polícia, em Taquara, né? Meu Isso. caro doutor Jorge, vamos... E Novo Hamburgo também, né? E Novo Hamburgo. Novo Hamburgo é na Pedro Adams Filho, né? E 5604. E os telefones para contatos? Em Novo Hamburgo, 3066-1600, esse é o central, inclusive vale para marcar consultas até para o escritório de Taquara, né? Tá. 3066-1600, e em Taquara, segundas, quartas e sexta é o 3542-1566. 3542-1566. 1500. Mas se ligar para o 3066-1600, marca consulta nos dois escritórios, né? Com certeza. Doutor Jorge Machado Baldez, vamos começar respondendo perguntas aí dos nossos ouvintes da semana passada, que a gente ficou de responder aí, eu prometi que iria perguntar ao senhor. O primeiro até queria dizer para o nosso telespectador aí, né, que possam fazer perguntas, né, e que no próximo programa que está acontecendo semanalmente, a gente responde a todas, tá? Pode ficar tranquilo, pode lançar as perguntas ali, que no próximo programa serão respondidas, e a gente vai fazer dessa forma porque essa resposta poderá beneficiar outras pessoas, né, que estão com uma dúvida semelhante. Semana passada nós falamos sobre insalubridade, estávamos falando sobre a questão de trabalho... Aposentadoria especial e tal, né? Aposentadoria especial, voltar, mesmo aposentado, trabalhar num local insalubre, e alguém perguntou sobre trabalhar com PVC numa indústria calçadista. Né? Injeção de PVC. Isso aí, aí, Mazuti, é as pessoas que trabalham operando máquinas injetoras. Quem opera máquinas injetoras, né, na verdade, em ambientes onde máquinas injetoras estão em funcionamento, esses ambientes eles são insalubres. Não somente para quem é operador, para quem é operador da máquina mais ainda, mas para qualquer pessoa que esteja nesse ambiente. Por quê? Porque o bico injetor dessas injetoras, ela libera um vapor químico. Esse vapor químico, ele paira no ar. E há pesquisas que indicam que esse vapor químico, ele é altamente cancerígeno. Então, a pessoa que, digamos que varre o setor, não precisa nem estar trabalhando diretamente com a máquina injetora, mas ela varre o setor. E está ali naquele ambiente. Esse ambiente, para ela, é nocivo à saúde. Quanto mais para o nosso amigo ou amiga aí que trabalha com essa máquina, que aí ele está perto da onde é liberado esse vapor químico. Tem várias perícias na Justiça Federal, né, já que confirmada pelo Tribunal Regional Federal, não modificada em Brasília, né, de que se trata de um ambiente altamente nocivo em função desse vapor químico que é liberado da injetora. Tem que se ter muito cuidado na condução disso, né? Porque costuma-se ver também perícias no sentido de que não há insalubridade, são muito raras, mas se vê muito PPPs, aqueles perfis profissiográfico previdenciário, aquele documento que é dado, né, para o trabalhador, que diz que o ruído é baixo e que não há exposição a produtos químicos para aqueles que trabalham operando injetoras. O que não é verdade, né? Sim, muito insalubre, muito nocivo
a saúde esses ambientes onde tem injetores, principalmente quando tem 10. Quer dizer, é nocivo, é insalubre e a empresa tem que... E é nocivo não pelo ruído, porque ruído não é pouco mesmo, né? É um ruído tolerável. Ela é nocivo porque o bico injetor ali libera um vapor químico. E esse vapor químico que paira no ar depois, um certo tempo, a comprovação que isso tem um nome químico, né? E que é altamente cancerígeno. Bom, nós temos uma outra pergunta também que diz respeito a... Agora me perdi aqui. Perícia negada, eu acho, no INSS. Perícia negada, exatamente. Bom, infelizmente, pessoal, o INSS negar a perícia é o que eu digo, né? Não fique, sempre como dizia lá na rádio, na época que o Mazu estava lá, não fique triste quando o INSS nega uma perícia de auxílio-doença ou nega uma aposentadoria. Porque vamos dizer que isso é o normal. E não é porque o servidor do INSS quer. Né? O servidor do INSS, como servidor público, ele está atrelado à lei. E vocês sabem que o INSS eles têm a chamada instruções normativas, que é uma norma que é abaixo do decreto, abaixo do regulamento, né? Mas que é lei para o servidor. E ele é obrigado a obedecer isso. Né? E essas instruções normativas que servem como orientação para o servidor agir ao analisar um benefício, elas são muito rigorosas. Muitas vezes elas são ilegais. Mas o servidor público está atrelado a isso, ele tem que obedecer o que está ali. E essas instruções normativas muitas vezes criam obstáculos que a lei não coloca. E por isso que muitas vezes as perícias e os benefícios são negados de forma ilegal. Tanto que o sucesso, né, que se obtém no reconhecimento de benefícios na Justiça Federal é muito alto. E isso que o INSS mudou um pouco. Né? Abrandou um pouco o rigorismo dessas análises. Eu lembro porque é incompreensível isso, porque vai para o judiciário e o judiciário concede, né? Eu lembro que a gente sempre comentava que o INSS fazia de tudo para não aprovar a perícia, né? Para negar, né? Mas isso diz que o mundo é assim, Mazuti. Quem tem a posse dos recursos guarda as 7 chaves. E quem tem o poder de cobra o máximo que puder. O que eu quero dizer com isso? O governo tem nas mãos os recursos que arrecada para conceder benefícios. Então, para liberar isso, ele cria uma série de obstáculos para dificultar o acesso, para esse recurso ficar administrado pelo governo. Por outro lado, o governo também tem o poder de cobrar tributo do cidadão. E aí, qual é que é a atitude? É avançar o máximo que puder, para cobrar o máximo que puder. E há esse jogo, então. E por isso que há a Constituição Federal, por isso que há o Supremo Tribunal Federal, né, para mediar isso, essa vontade, né, exagerada, muitas vezes, do Poder Executivo de cobrar tributos e cobrar através, às vezes, de leis feitas pelo Congresso, porque às vezes o governo tem maioria e ele caminha e aprova, e aí vem o Supremo e diz, não, isso aí contraria a Constituição Federal, não pode cobrar assim. Ou, no caso do INSS, olha, tu tem que liberar esse recurso aqui dessa aposentadoria ou desse auxílio-doença, tu não pode segurar isso assim com tanta gana, porque é incondicional. Então, tu percebe que nesse jogo aí, quando eu arrecado, eu crio obstáculo para liberar. Quando eu tenho o poder de arrecadar, eu, às vezes, ultrapasso a linha
né? É assim, né? Essa é a lógica dessa questão aí envolvendo o poder econômico, né? Se eu tiver a possibilidade de arrecadar mais, eu arrecado. Às vezes até ultrapasso as exigências, as travas que a Constituição Federal dá. E se eu estou de posse de recurso, eu dificulto o máximo. E aí, bom, aí tem as questões envolvidas, a restituição de imposto de renda, né? Tudo que é liberação de recurso tem umas travas, uns obstáculos que às vezes são inconstitucionais. E pagamento de benefício é liberação de recurso. E aí o governo cria uma série de obstáculos. Veja aí a reforma da Previdência Social, né? Que criou uma série de dificuldades assim incríveis para que as pessoas tenham acesso a uma pensão por morte, uma, uma aposentadoria. Né? Então, essa perícia negada dessa pessoa aí que entrou em contato com a gente foi negada pelo INSS e eu sugiro, né, que procure um profissional de sua confiança e ingresse na Justiça Federal com pedido. Porque lá vai ser feita uma nova perícia, uma perícia por um perito, né, nomeado pelo juiz, que irá fazer uma nova perícia e, se constatar, vai determinar o INSS ao pagamento do benefício. Se for perícia psiquiátrica, pela informação que eu tenho, as perícias presenciais, elas estão, como as perícias presenciais estão suspensas, as perícias psiquiátricas também estão. Porque esse tipo de perícia tem que ser feito presencial, né? Não pode ser feito por online, como as outras, onde se faz a perícia por exames e atestados médicos, né? Então, se a pessoa está com depressão, está com algum tipo de problema psíquico, essas perícias elas estão suspensas. Se você entrar com pedido, ela vai ficar lá suspensa até que seja faz a perícia por exames e atestados médicos, né? Então, a pessoa está com depressão, essas perícias elas estão suspensas. Se você entrar com ela vai ficar lá suspensa. Exames e atestados médicos, né? Doutor Jorge, essa questão da aposentadoria, o que mudou de que nós começamos esse nosso bate-papo há 10 anos atrás para agora? Melhorou ou piorou? Nessas questões aí, Masucci, que envolve Seguridade Social, e Seguridade Social abrange tanto a Previdência como a assistência e a saúde. Mas aqui nós vamos se limitar a falar da Previdência e assistência, né? Social, que na assistência está o LOAS, né? O benefício assistencial, e na Previdência está os outros benefícios, aposentadoria, auxílio-doença e tal. Isso está muito relacionado com a idade. Ou seja, quanto mais a pessoa viver, mais recursos terão que ser aportados para poder fazer esses pagamentos. E à medida que há uma taxa de sobrevida da população, né, uma taxa que aumenta, ou seja, o período de pagamento ele estica. Se o período de pagamento ele se amplia, é necessário que se reduza ou se crie mecanismo ou obstáculos que não havia antes para se chegar a esse benefício, a fim de compensar, né, essa taxa de sobrevivência da população. Já que arrecadar mais, já que, né, em função do governo já arrecadar muito, muitas vezes não é possível mexer, porque isso acaba atingindo a economia e
e principalmente grupos de interesses econômicos que são os que conduzem, né, a política aqui no Brasil, e em algumas partes do mundo. O poder econômico é realmente o que tem realmente o poder, né, que comanda todos os demais. E por isso que não se mexe, por exemplo, não se taxa grandes fortunas, né? Está previsto na Constituição Federal, mas isso nunca saiu do papel, porque isso é uma questão bastante sensível, né? Porque se começar a taxar as grandes fortunas, começam a ir para outros lugares. Então, fica naquela coisa aí, por isso que não teve nada em relação a isso. Então, em termos da Previdência Social, houve uma modificação bastante radical. Alguma coisa, por exemplo, em termos de pensão, a alimentícia é algo que começou em 2015, por exemplo, em junho de 2015. Nosso telespectador, nossa telespectadora talvez não saiba, mas não se paga mais pensão pela vida toda. Não existe mais isso. Desde junho de 2015. Antes de junho de 2015, a pessoa recebia uma pensão por morte até morrer. Não é mais assim. E quando nós explicarmos aí as mudanças que ocorreram na pensão por morte, eu vou explicar isso para vocês detalhadamente, né? Mas não é mais assim, né? Para vocês terem ideia, tem pessoas hoje que recebem pensão por morte por 3 anos somente, né? Não é mais para a vida toda. Então, se tu acha... Aqui tem uma outra pergunta também, Masuti, que é da seara trabalhista. Eu queria terminar essa sessão das perguntas. Tem uma pergunta de um telespectador ou telespectadora que questiona se o salário deve ser pago para o empregado que está em quarentena. Bem, aqui tem uma outra pergunta também, Masuti, que é da seara trabalhista. Eu queria terminar essa sessão das perguntas. Tem uma pergunta de um telespectador ou telespectadora que questiona se o salário deve ser pago para o empregado que está em quarentena. Bem, aqui tem uma outra pergunta também, Masuti, que é da seara trabalhista. Eu queria terminar. Tá havendo repetição do que eu falei, Masuti? Tá dando um eco aí, mas já vamos resolver isso. Tá dando repetição do que eu falei. Mas pode, então, continua aí. Essa pergunta aqui desse ou dessa telespectadora aí, desse amigo aí que está nos ouvindo, eu vou encaminhar para a doutora Ângela, que é da seara trabalhista. Eu desconfio aqui da resposta, mas não vou me meter aí numa área que eu não estou atualizado, não atuo, né? Então, a Ângela poderá, que ela atua nessa área trabalhista, ela poderá responder para você e ainda ampliar ainda essa questão aqui e poderá ser mais proveitoso para você. Então, essa aqui eu vou encaminhar para ela, possivelmente em algum momento essa semana ela entre aí, o Masuti grave algum material com ela e se possa, né, fazer essa resposta para você. Não sei se ainda a gente tem tempo, Masuti, para entrar na questão da pensão por morte. Ela poderá responder para você e ainda ampliar ainda essa questão. Está repetindo novamente, bom, mas eu vou continuar aqui. Bom, quem tem direito a receber pensão por morte? Quem tem direito são os dependentes, né? E tem aqueles dependentes que são presumidos, ou seja, não precisa maiores provas, né, que são os filhos menores, que aí você prova com certidão de nascimento, o cônjuge, né, sobrevivente, que você prova com certidão de casamento, e tem aqueles filhos maiores, que aí você, que pode receber pensão também, desde que tenha uma incapacidade anterior ao óbito, né? Alguma doença, alguma situação
que o incapacite de forma permanente. É o inválido. É o maior inválido. Eles também têm direito a receber a pensão. Agora, oi? Oi. Essa questão da pensão por morte, a Inês está perguntando a idade do cônjuge, do parceiro, da companheira ou companheiro, ele influencia pelo tempo que vai continuar recebendo? Sim, isso ia chegar mais para frente, mas eu vou responder para a Inês. Tem duas situações aqui, e por incrível que pareça, gente, isso aqui começou em junho de 2015, já é assim. Desde junho de 2015 é assim. Ou seja, 5 anos, né? Tinha 40 anos. Sim. Não, mas não é no século passado, mas eu tinha nesse ainda. Por exemplo, gente, como é que era a pensão por morte antes de junho de 2015? O trabalhador falecia e estava trabalhando ou estava aposentado. Vamos botar um salário mínimo e a esposa ficava recebendo o valor integral, né? E enquanto viver da pensão. E recebia 100%. Se era 2.000, recebia 2, se era 3, recebia 3, recebia 100%, a vida toda. Se tivesse filhos menores ou maiores inválidos, isso era dividido. Né? 50% para a esposa, né? E os outros 50% dividido. E recebia, por exemplo, o filho, né, recebia até completar a maioridade. E aquela cota que ele recebia voltava para a esposa. Ou seja, o INSS sempre pagava 100%. Esse 100% era distribuído entre o cônjuge e os filhos, aí os filhos atingem a maioridade, e aquela cota que eles recebiam voltava para a esposa. Não é mais assim. Com a reforma, não é mais assim. Né? Depois eu vou evoluir isso aí. Vou ficar em 2015, por enquanto. 2015, a situação... E recebia a vida toda. Aquela situação, por exemplo, do casamento com menos de 2 anos e contribuição com menos de 18 meses. É o caso, por exemplo, de um casal de jovens, né, que casam, ambos aí novos, né, começa a trabalhar, acontece uma tragédia, né, um deles vem a falecer, e aí, mesmo estando aí com 20 anos de idade, e com menos de 18 contribuições, né, às vezes um mês, se acidente o trabalho, né, pode ser um mês, né, se não for acidente do trabalho, tem que ser 12, e deixa uma pensão para a vida toda. Essa pessoa com 20 anos vai receber uma pensão que seja de salário mínimo enquanto viver, embora tendo 18 anos. Isso em 2015 acabou. Se o casamento for menos de 2 anos e as contribuições forem menos que 18, a pensão só vai ser paga por 2 anos. 2 anos. Da vida toda para 2 anos. Olha só a diferença. Então, repetindo, casamento com menos de 2 anos e contribuição menor que 18, o cônjuge sobrevivente, viúva ou viúva, vai receber pensão por 2 anos, apenas 2 anos. Essa é uma situação. E tem aquela situação de quem estava casado por 2 anos ou mais e que tem um tempo de contribuição superior a 18 meses. Então,
a partir de junho de 2015, há duas situações para pagamento de pensão. Para aqueles que estão casados há menos de 2 anos e com menos de 18 contribuições, é uma situação. Ou seja, recebe apenas por 2 anos a pensão. E uma outra situação é para aqueles cônjuge sobrevivente que estava casado há mais de 2 anos e que o segurado falecido contribuiu com mais de 18 contribuições. Isso é outra situação. Essa situação aqui, de casamento superior a 2 anos, contribuições superior a 18, o tempo de pagamento vai se dar tendo como referência a idade do cônjuge sobrevivente. Conforme a idade, vai ser o tempo de pagamento da pensão. Por exemplo, se o cônjuge sobrevivente tiver 21 anos, já falei, né? 3 anos. Aqui é 3 anos. 3 anos também, como... Naquela situação anterior era 2, né? Casamento com menos de 2 anos, contribuições menores que 18, paga por 2 anos. Aqui, casamento superior a 2 anos, contribuições superior a 18, mas o cônjuge sobrevivente tem 21 anos. Bom, nesse caso, o cônjuge sobrevivente vai receber uma pensão por 3 anos apenas. E se o cônjuge, se for menor que 21? Mas se o cônjuge tiver entre 21 anos e 26 anos, casal novo, casa, tal, começa a trabalhar, acontece uma tragédia, e um dos cônjuges vem a falecer. Mas aí o cônjuge sobrevivente tem de 21 a 26 anos. Vai receber pensão, mas vai receber pensão por 6 anos. Não a vida toda, enquanto viver como tinha antes. Vocês percebem que o tempo de pagamento de pensão, nesse segundo caso, o que é esse segundo caso? Quando o casamento for superior a 2 anos e as contribuições forem superiores a 18. Nesse caso, o pagamento da pensão vai se regular pela idade do cônjuge. Menos de 21, pagamento por 3 anos. Mais que 21 e até 26, pagamento por 6 anos. Mas se o cônjuge sobrevivente tiver entre 27 e 29 anos, pagamento só apenas por 10 anos. Se o cônjuge sobrevivente tiver... Eu vou repetir, tá? Pegue um papel aí, que eu vou repetir. Apesar que você pode ouvir, né? Não precisa, não estou na rádio agora. É por isso que eu achei que estava na rádio. Você pode ouvir, voltar. Desculpa, não precisa repetir. Se o cônjuge sobrevivente tiver entre 30 e 40 anos, a pensão será paga por 15 anos apenas. E se o cônjuge sobrevivente tiver entre 41 e 43 anos, a pensão vai ser paga por 21 anos apenas. Aí você me pergunta, então não existe mais pensão vitalícia? Ou seja, não existe mais pagamento de pensão enquanto a pessoa sobreviver? Existe. Só em um caso, quando o cônjuge sobrevivente, na data do óbito, tiver 44 anos de idade. Aí sim, quando o cônjuge sobrevivente, na data do óbito do segurado, tiver 44 anos ou mais, ele vai receber uma pensão enquanto sobreviver. Só nesses casos. Então, tem gente que poderá estar perdendo uma pensão por morte aí e não entender. E vai acontecer, Mazotti, isso. Vai acontecer isso. Pessoas que estavam recebendo uma pensão e, de repente, não está recebendo mais. E não vai entender por quê. Né? Porque se isso vai acontecer naqueles casos de pessoas que começaram a receber pensão por morte a partir de junho de 2015. Então, atenção você que começou a receber uma pensão por morte a partir de junho de 2015. Verifique a idade que você estava em junho de 2015. Se era menos 21,
você já não está recebendo mais há muito tempo. Se você estava entre 21 e 26, o ano que vem acaba. Porque aí você vai receber apenas por 6 anos. E em 2021 acaba. Se você estava com 27 e 29 anos na data do falecimento, você vai receber pensão por 10 anos. Se foi em 2015 que começou, em 2025 acaba. Se você estava com 30 anos ou 40, entre 30 e 40 anos em 2015, quando começou a receber, em 2030 acaba, porque você vai receber apenas por 15 anos. E se você estava entre 41 e 43 anos na data do óbito, e isso aconteceu depois de junho de 2015, você vai receber por 21 anos. Né? E aí, acho que 2036, aqui se eu estou 2015 mais 21. 2036 acaba. Agora, se você estava com 44 anos, aí muda. Aí você recebe pensão enquanto viver. É o único caso que você vai receber pensão enquanto viver, a chamada pensão por morte vitalícia, é se você, na data do óbito, que ocorreu após junho de 2015, você estava com 44 anos. Se você estava com 44 anos, na data do óbito, após junho de 2015, você recebe pensão por morte enquanto viver. É o único caso. Os demais, há um tempo. E é um tempo que se regula pela idade da pessoa no momento da morte, né, do passamento do segurado. Quanto mais novo você for, menos tempo você vai receber a pensão. Né? Aquele caso, por exemplo, da pessoa com 21 anos, aí vai receber por 3 anos só, pouco tempo. Então, com isso, se restringiu muito o pagamento da pensão, e a pensão, Mazuti, é um valor que se paga num montante bastante grande no Brasil, né? Eu não sei agora, não me lembro agora os valores, né? E qual o percentual do orçamento, mas é bastante significativo. E essas mudanças aqui, a partir de 2015, nós estávamos lá na rádio ainda, me lembro que nós falamos sobre isso aqui, e a vantagem hoje do canal, né, é que fica gravada, a pessoa pode voltar e anotar direitinho na rádio, era coisa meio... Eu estava meio acostumado com a rádio, queria repetir devagar, repetir novamente, mas não é necessário porque fica gravado. Você pode anotar isso e guardar isso. Você pode até, se você for aí, por exemplo, presidente de uma associação de bairro, né, você poderia anotar isso, né, e se achar isso conteúdo relevante, e a partir do momento que for possível se reunir, ou se vocês se reúnem através da plataforma online, do Zoom e outros semelhantes, para conversar, e aqui fica uma dica, né, se você aí é presidente de uma associação de bairro que antes da pandemia se reunia e conversava e tal, poderiam se conversar através das plataformas digitais aí e passar essas informações se você realmente acha isso relevante, né? Mas houve uma profunda modificação em junho de 2015. Eu penso que talvez não tenha tempo para chegar a novembro, a 13 de novembro de 2019. Fica para o próximo programa. Então, hoje nós falamos de pensão por morte, focado nas mudanças que ocorreram em junho de 2015. E essas mudanças, ela continuam valendo com a reforma não modificou. Acontece que a reforma modificou mais. Por exemplo, com a reforma, você não... Eu só vou dar uma dica para desenvolver na próxima vez, você já não recebe 100% dos dois benefícios. Por exemplo, você está recebendo pensão e se aposenta. Você vai receber os dois inteiros? Não vai mais. Nem que seja salário mínimo, você não vai receber mais. Ou seja, se você está recebendo a pensão de um salário mínimo e se aposenta com um salário mínimo, você não vai, no final do mês, receber 2 salários mínimos. Não irá mais. Porque vai ter redução. E
E quanto maior for o valor, seja da pensão, seja da aposentadoria, maior vai ser o desconto. Então, não existe mais acumulação dos valores inteiros, dos valores integrais de pensão e de aposentadoria. Mesmo que os dois sejam salários mínimos, não existe mais. Só para dar uma dica, por exemplo, você vai perder 20%. Se você recebe salário mínimo de pensão e salário mínimo de aposentadoria, você não vai receber dois salários mínimos. Você vai receber um 100% e o outro 80%. Ou seja, em vez de ser 2.000, vamos dizer que o salário mínimo seja 2.000, R$ 1.000, para facilitar. Em vez de você receber 2.000, você vai receber 1.800, porque 20% de um você vai perder. E aí, a semana que vem, a gente desenvolve um pouco mais isso, porque é importante também, além dessas modificações, falar dos valores. Quanto você vai receber de pensão? Né? Que valor você vai receber de pensão? Né? Mudou muito. Né? Mudou muito isso e na próxima oportunidade que a gente participar, eu vou dizer isso para vocês, né? De quanto vai ser o valor da pensão. Não é mais aquela integralidade que se tinha antes. Muito bem. Doutor Jorge, que atende na João Baier, em frente à antiga delegacia de polícia, telefone 3542-1566, e na Pedro Adams Filho, em Novo Hamburgo, telefone... 3066-1600. Tchau para o senhor, uma boa semana, fica com Deus aí. Uma boa semana para todos. Até a próxima. Está aí, doutor Jorge Machado Valdez, com a gente